Mizuki Shigeru é um autor que ele é bastante conhecido principalmente pelas histórias dele com o personagem Kitaro, também pelas histórias em quadrinhos dele com temática de guerra e por todo um trabalho de pesquisa e de divulgação de histórias tradicionais japonesas, principalmente envolvendo yokais, criaturas mitológicas do shintoísmo. Mas antes dele ser um pesquisador e antes dele produzir quadrinhos, o Mizuki ele produziu Kamishibai. Inclusive foi no formato de Kamishibai que a partir de 1954 o Mizuki ele começou a escrever e desenhar histórias do Kitaro, sendo que o Kitaro não foi um personagem criado por ele. O Kitaro é uma criação do Ito Masami e do Tatsumi Keio, que eles criaram também para peças de Kamishibai na década de 1930. Só que ali na primeira metade do século XX, a questão de direitos autorais era um pouco confusa não só no Japão, mas no mundo inteiro, porque atualmente, a partir da segunda metade ali do século XX, se estabeleceu tratados internacionais e legislações locais para tentar homogeneizar a questão de direitos autorais. Então a maioria dos países segue a regra de que uma produção cultural ela tem o direito autoral de uso protegido até 70 anos depois da morte do autor. Mas isso é uma convenção estabelecida ali pela maioria dos países a partir da segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX, cada país tinha uma regra específica, que muitas vezes era confusa. No caso do Japão, os Kamishibai eles não eram protegidos por direitos autorais. Então quando alguém publicava alguma coisa em Kamishibai, automaticamente entrava em domínio público. Então era muito comum quando um personagem fazia sucesso no Kamishibai, logo depois várias editoras concorrentes se apropriarem do personagem e fazerem suas versões das histórias do personagem à revelia dos criadores. No caso do Kitaro, o Mizuki ele pediu autorização para o Ito e o Ito autorizou o Mizuki a produzir novas histórias do Kitaro ali na década de 1950. Só que no final dos anos 50, com a melhoria do poder aquisitivo das pessoas ali no Japão se reconstruindo no pós-guerra e também com a queda do preço do papel, o livro voltou a ser um objeto viável. Primeiro através das locadoras de livros que eram feitos para o mercado de aluguel, e depois, no meio dos anos 60, a volta para a produção de livros no formato impresso para venda mesmo. E com o livro se tornando acessível de novo, o mercado de Kamishibai ele acabou perdendo força e as editoras pararam de produzir obras voltadas para o Kamishibai, e o que aconteceu foi que o Mizuki ele decidiu largar o Kamishibai e ir fazer quadrinhos. E as primeiras publicações do Mizuki em quadrinhos, elas são de 1958. Só que ali no 1958 ainda era um pouco confusa essas questões de direitos autorais. Eu já comentei em outros vídeos como na década de 1930 era comum autores japoneses se apropriarem de personagens, de animações e de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos sem autorização dos donos dos direitos autorais e fazer histórias mesmo assim, colocar no mercado e vender de qualquer jeito. Porque na época o Japão estava em guerra e não iam empresas ocidentais lá no Japão entrar com ações judiciais contra as editoras japonesas e processar eles e cobrar os direitos autorais. Então essa questão de direitos autorais sobre personagens estrangeiros era a terra sem lei no Japão. Tem um monte de histórias de autores que se apropriavam de personagens da Disney e faziam suas versões da Disney, principalmente ali depois de que durante a guerra o governo proibiu a entrada de material vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então os autores começaram a fazer suas próprias versões. Então tem coisas muito malucas, assim, história em quadrinhos japonesas da década de 1930, em que o Mickey, o Popeye e a Betty Boop se encontram, por exemplo. E ali na década de 1950, quando volta o mercado de quadrinhos, a princípio os autores e editoras achavam que dava para continuar fazendo isso, pegar esses personagens que eram de outros autores, que eram de empresas de autores estrangeiros, e usar eles como eles bem quisessem, sem dar satisfação para ninguém. Só que ali no Japão pós-guerra, o Japão ocupado pelos Estados Unidos, e mesmo depois do fim da ocupação, tinha todo o interesse econômico, empresarial de empresas dos Estados Unidos atuando no Japão, e as empresas começaram a reivindicar seus direitos sobre os personagens. Então ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, começou a se tornar inviável usar de forma pirata personagens e obras de autores que eram estrangeiros, que eram de fora do Japão. Mas houve uma tentativa, e inclusive o Mizuki ele acabou participando nisso. Então a primeira história em quadrinhos do Mizuki foi publicada em 1958, e se chamava Rocketman. E tem um momento da história em que um dos personagens ele se veste do Superman e finge que é o Superman. E tá lá o personagem dizendo que é o Superman usando a roupa do Superman. E dane-se. O Mizuki ele publicou também em 58 uma história chamada Tobidase Piunsuke, que também é a história do menino que ele interage com vários personagens que eram de séries de animação dos Estados Unidos. Por exemplo, aparecem personagens do Looney Tunes, o Pernalonga, aparece Tom e Jerry e outros personagens desses desenhos animados ali dos Estados Unidos da primeira metade do século XX. E em 1958, o Mizuki também escreveu uma história em quadrinhos que era uma versão japonesa feita por ele do Homem Borracha, do Plastic Man, do Jack Cole, que pertencia a Quality Comics e que depois a DC comprou. Então tudo isso era feito sem autorização, sem os donos e
os criadores originais saberem que aqueles personagens estavam sendo usados. Mas ali no finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, começou a ter pressão, passou a existir o medo de ter um processo por questões de direitos autorais, as editoras pararam de fazer isso. Mas tem uma obra do Mizuki desse período que não respeitava a questão de direitos autorais e plagiava e usava personagens sem autorização, que nos interessa especificamente hoje. Essa história ela também foi publicada em 1958, o primeiro ano de atividade do Mizuki como autor de quadrinhos, e ela se chamava Kaiju Uraban. Essa história ela tem dois personagens principais, um deles é o Mizuki Ichiro e o outro é o Ikawa Jiro. O Ichiro e o Jiro, os dois são pesquisadores, ambos são cientistas, só que o Jiro ele tem bastante ciúme do Ichiro. E os dois juntos, eles integram uma missão cujo objetivo é ir até uma ilha no Sudeste Asiático, para lá eles conseguirem coletar o sangue do Gojira. Sim, o Mizuki ele usa o Gojira e usa sem nenhuma autorização da Toho. Ele simplesmente vai lá, gostou do personagem, gostou dos dois filmes originais do personagem, inclusive nesse tempo já tinha saído algumas histórias em quadrinhos do Gojira, mas histórias em quadrinhos autorizadas, com autorização e participação da Toho, inclusive com autores bastante populares, como Sugiura Shigeru fazendo essas histórias em quadrinhos do Gojira. O Mizuki resolve pegar o Gojira e usar sem autorização nenhuma na história dele. Então esses dois cientistas, o Ichiro e o Jiro, eles fazem parte dessa equipe que vai até o Sudeste Asiático para conseguir coletar o sangue do Gojira. No momento que eles estão para embarcar, para ir até a ilha, aparece a irmã mais nova do Jiro, que é a Keiko. E a Keiko, ela faz um amuleto para ele, um amuleto tradicional daqueles das tradições shintoístas japonesas, que é para proteger ele do que ele encontrar de perigos nessa viagem que eles vão fazer. Só que o Jiro, ele recusa usar o amuleto porque ele acredita só na ciência, ele acha que a ciência está acima de tudo e que qualquer outra coisa é superstição. Todas essas tradições japonesas, esses costumes religiosos, eles são todas bobagens pro Jiro, e ele se recusa a usar o amuleto. Só que daí o Ichiro vê a cena e acaba ele se solidarizando ali com os sentimentos da Akeko, né? Ela fez um amuleto com as próprias mãos para dar para proteger o irmão dela, e o Ichiro acaba ele aceitando o amuleto no lugar. Então eles vão na viagem, chegam até a ilha, lá a equipe acaba se encontrando com o Gojira e usa um aparelho que é um arpão, cujo cabo tem um tipo de uma mangueira dentro que está preso num tipo de seringa gigante, cujo objetivo é disparar aquilo no Gojira e extrair o sangue dele. E eles querem o sangue dele para investigar, fazer experimentos científicos e entender o poder do Gojira, a resistência dele e a capacidade de regeneração dele. E eles são atacados pelo Gojira, o Ichiro acaba utilizando o equipamento e ele consegue extrair o sangue do Gojira, só que toda a equipe é massacrada, morre nesse confronto, só sobrevivendo o Ichiro e o Jiro. E quando eles estão indo embora com aquele sangue, o Ichiro acaba sendo atingido por uma flecha envenenada disparada por um dos nativos da ilha. E ele acaba ficando envenenado, os dois acabam conseguindo escapar e chegando até o navio, só que no momento que eles estão no navio voltando pro Japão, o Jiro ele começa a ficar com inveja que o Ichiro conseguiu o sangue, e ele quer ficar com toda a glória por ter conseguido trazer pro Japão o sangue do Gojira para usar em pesquisas científicas. Enquanto o Ichiro tá doente de cama por causa do veneno da flecha que atiraram nele, o Jiro diz que conseguiu criar um antídoto para esse veneno e injeta nele o suposto antídoto, só que na verdade não é o antídoto, é o sangue do Gojira, porque ele quer matar o Ichiro envenenado com o sangue do Gojira. Só que o efeito do sangue na corrente do Ichiro, ele acaba criando um efeito colateral que o Jiro não esperava. O Ichiro ele começa a se transformar numa criatura reptiliana parecida com o Gojira. Inclusive a cena em que o Mizuki desenha a transformação é uma cena linda. Linda na forma como ele representa o horrível. O Ichiro lá com a pele dele derretendo, se desmanchando, aos poucos que ele vai se transformando nessa criatura reptiliana. E vale lembrar aqui que o Mizuki ele tinha bastante influência, principalmente nesse período de começo de carreira dele, das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos ali da década de 50, mas principalmente das histórias em quadrinhos da EC Comics, aquelas histórias de terror, de crime, de temática sobrenatural, que vai influenciar bastante em como ele conta a história e também nos desenhos dele. Muitos desenhos do Mizuki ali do final da década de 1950, começo dos anos 60, ele usava material da EC Comics como referência para compor os quadros dele. E o Ichiro vai se transformando nesse monstro reptiliano que em um momento ele cai no mar. E o Jiro, ele volta para casa com o sangue do Gojira e sabendo que ele envenenou o Ichiro e se livrou do Ichiro quando ele virou aquela criatura monstruosa e caiu no mar, mas para ele não se importa porque ele quer a glória. Ele quer ser recebido como o herói que conseguiu trazer o sangue do Gojira e como grande cientista que conseguiu fazer a descoberta científica e vai conseguir trabalhar com aquele sangue. Só que depois que ele chega no Japão e ele é tratado como um grande herói,
Acaba que aparece no Japão uma criatura monstruosa, que é um monstro gigante reptiliano que parece muito com o Gojira, que vai receber o nome de Raban, daí o título da história, o Kaiju Raban. E esse Kaiju, que é o Raban, ele começa a invadir a cidade e o Jiro começa a ficar desesperado porque ele sabe que aquilo é Kaiju, não é um monstro aleatório. Ele sabe que aquilo ali é o Ichiro transformado naquele monstro por causa do envenenamento pelo sangue do Gojira. E ele acha que o Ichiro transformado no Raban invadiu a cidade para se vingar dele. Então ele começa a ficar paranoico, que é uma coisa que acontece muito também nas histórias em quadrinhos da DC Comics, do sujeito que comete um crime, mata alguém, se livra do corpo e depois ele começa a ficar paranoico porque acha que, sei lá, alguém viu ele matando a pessoa, tem uma testemunha que sabe o que ele fez, ou então o sujeito que ele matou vai voltar para buscar ele. Então a história do Jiro paranoico, e ele começa a convencer o governo japonês a usar as forças de autodefesa com força total para matar aquele monstro, porque ele quer eliminar o monstro o mais rápido possível, antes que o monstro se vingue dele, ou antes que alguém descubra que aquele monstro na verdade é o Ichiro, que ele envenenou o Ichiro. Só que nenhum dos ataques da força de autodefesa tem efeito no Raban, porque o Raban é o Ichiro transformado num tipo de cópia, numa duplicata do Gojira por causa do sangue do Gojira. E isso vai deixando o Jiro mais desesperado, porque ele quer se livrar daquele monstro de uma vez, então ele consegue verbas do governo japonês para construir uma versão daquele Kaiju feita com tecnologia, com ciência, supostamente para salvar o Japão do Raban, mas na verdade ele quer usar essa coisa que ele vai construir para matar o Raban, que é o Ichiro, o mais rápido possível e acabar com a única testemunha do crime que ele cometeu. Nisso ele consegue os fundos do governo e constrói um mecha gigante, que é uma duplicata, só que mecanizada do Raban, que é o Raban Junanago, que é o Raban número 17. E o próprio Jiro, ele pilota o Raban número 17 para lutar contra o Raban original, que é o Ichiro transformado. Só que nisso, a Keiko, a irmã do Jiro, ela vê que o Raban tem o amuleto que ela deu pro Ichiro. E ligando isso com outras coisas que o irmão dela falou ali, deixou escapar, ela consegue perceber que, na verdade, o Raban é o Ichiro transformado. E ela conversa com a mãe dela, e daí tem uma grande revelação, um grande plot twist, que a mãe dela conta que ela teve um primeiro filho que se perdeu quando era criança durante a Segunda Guerra Mundial, e eles descobrem que essa criança perdida, na verdade, é o Ichiro. Então eles descobrem que, na verdade, o Ichiro é irmão do Jiro, que tinha se perdido há muitos anos. E quando o Jiro fica sabendo disso, ele começa a se sentir culpado, porque ele roubou do irmão dele a pesquisa que eles estavam trabalhando junto, ele envenenou o irmão dele, transformou o irmão dele num monstro, e agora estava colocando o governo e usando os recursos públicos para criar essa máquina para matar o irmão dele e acabar com as testemunhas do crime dele. Nisso, o Jiro, ele se arrepende, desiste de matar o irmão dele usando o Raban número 17, fala com o primeiro-ministro para eles desistirem de matar o Raban e conseguirem extrair o sangue do Raban. Então ele tem que convencer o governo a dar mais verba para ele, porque já deram dinheiro para ele construir o Raban número 17, mas dar mais verba para ele usar esse dinheiro para produzir um tratamento para extrair e filtrar o sangue do Raban e com isso fazer o Raban voltar a ser o Ichiro, para eles revelarem pro Ichiro que na verdade o Ichiro é o irmão perdido dele. Então o que o Mizuki fez em Kaiju Raban é uma história que é descaradamente baseada no Gojira e nesses primeiros filmes de Kaiju que apareceram ali no meio da década de 1950, feitos ali pelo pessoal da Toho, e misturar isso com um melodrama familiar, fazendo uma história que inclusive citava o próprio Gojira. E por citar o Gojira e mostrar o Gojira, ele fazer parte dessa história, acabava infringindo várias regras de direitos autorais e obviamente ele não podia republicar essa história depois, porque não tinha autorização. Na verdade, Kaiju Raban ganhou uma reedição só nos anos 2000 ou 2010, quando a editora para essa republicação conseguiu com a Toho os direitos para poder usar o Gojira e publicar essa história dentro da lei. Mas nesse meio tempo, o Mizuki e a editora, eles não puderam republicar essa história. E em 1960, ele começou a fazer as histórias em quadrinhos do Kitaro, né, o Hakaba Kitaro, que foram publicadas com esse título até 1964 e foram publicadas em diferentes revistas, a maioria delas feitas para o mercado de aluguel e também por várias editoras diferentes, porque o Mizuki acabou se desentendendo com alguns editores, trocou de editoras várias vezes, mas em 1965 ele passou a publicar as histórias do Kitaro na Shonen Magazine. A Shonen Magazine, ali nos anos 60, era a grande publicação mainstream da época. Então os grandes sucessos, as histórias que eram transformadas depois em animação, eram as histórias da Shonen Magazine. Então as histórias do Kitaro passaram a ser publicadas na Shonen Magazine a partir de 1965 como Hakaba no Kitaro, até em 1967 teve uma
uma pressão ali não só da editora, mas também da Toei, que queria transformar essa história em quadrinhos do Mizuki numa série de animação. Então pediram para ele fazer algumas mudanças. Uma delas foi diminuir um pouco o tom de terror, que tinha bastante nas primeiras histórias, e também para mudar o nome, que era Hakaba Kitaro, depois Hakaba no Kitaro, que é Kitaro do cemitério. E o estúdio achava que não era legal ter esse termo cemitério no título de uma animação para as crianças. Então o Mizuki em 67, 68, ele acabou mudando o nome da história de Hakaba no Kitaro para Gegege no Kitaro, que foi o nome que se tornou famoso depois por causa da animação, né? A animação também passou a se chamar Gegege no Kitaro. Mas antes dessa mudança, em 1964, a última história que o Mizuki fez com o Kitaro antes de ir para a Shonen Magazine, então a última história que saiu com o título Hakaba Kitaro antes de ir para essa publicação mainstream, que foi publicada ali em 1964, teve o título de Naisho no Hanashi, que a tradução é algo como uma história secreta. Bom, essa história ela começa com o Nezumi Otoko, o Homem-Rato, que é um dos personagens mais populares do Mizuki, talvez depois do Kitaro seja o personagem mais relevante do Mizuki. O Nezumi Otoko, ele é um híbrido, ele é meio humano, meio yokai, e por isso ele pode interagir tanto com o mundo dos yokais como com o mundo dos humanos, só que ele é um baita de um trapaceiro, assim, ele tá sempre tentando se dar bem e passar a perna em todo mundo. E o Nezumi Otoko tá ali em 1964, numa região pobre do Japão, né, porque essas primeiras histórias do Kitaro dá bastante ênfase nesse mundo da periferia japonesa, nesse Japão mais marginalizado, das pessoas pobres ainda em reconstrução. E o Nezumi Otoko, ele vê um velho que está vendendo coisas antigas, vendendo cacarecos. O velho oferece várias coisas para ele não quer, ele pergunta, mas o que tu tem de comer? E o velho diz para ele que tem uma Hitodama seca. A Hitodama é uma bola da alma. Sabe aquela representação tradicional japonesa que vê um foguinho branco, um foguinho azul que representa um fantasma, um espírito, a alma de alguém que saiu do corpo? Então isso é uma Hitodama. Então esse sujeito, esse idoso, entre os cacarecos que ele está vendendo uma alma seca. Pergunta, tem isso aqui, talvez dê para comer. E o Nezumi Otoko ele aceita e compra, leva para casa. Daí ele está tentando assar para preparar para ele comer. O Kitaro vê a Hitodama e come primeiro que o Nezumi Otoko. No dia seguinte, eles descobrem que um efeito colateral do Kitaro ter comido essa alma seca é que ela fez o corpo do Kitaro se desmanchar. O Kitaro acaba sendo reduzido em ossos e líquido. Então o Nezumi Otoko e o pai globocular, que é o fantasma do pai do Kitaro, que possuiu o olho do próprio cadáver, eles embalam o Kitaro num pacotinho. Tem como eles salvarem o Kitaro, só que o Nezumi Otoko vai ter que levar os restos do Kitaro até um lugar muito específico que fica no mundo inferior. Ele tem que escalar uma montanha para achar uma passagem que vai levar ele para o submundo e lá procurar até um onsen ali, uma casa de banho que pertence a uns kappa, porque os kappa podem botar o Kitaro de molho lá nessa água e lá ele vai se regenerar. Então o Nezumi Otoko aceita, né, a missão, já que ele colocaram um pouco a culpa dele, porque foi ele que comprou aquela bola de alma desidratada. Pega o pacotinho com os restos mortais do Kitaro, o pai olho sobe no ombro dele e eles vão nessa jornada. Durante o inverno, eles atravessam uma montanha com uma nevasca até o Nezumi Otoko conseguir encontrar, cavar, encontrar passagem, abrir o portão para o mundo inferior, para fazer toda essa jornada lá, entre almas penadas e outros yokais, para deixar o corpo do Kitaro lá com os kappa para se regenerar. Conversa com o kappa, tá acertando tudo e pede confirmação pro pai globocular e ele percebe que ele perdeu o pai globocular no caminho. Então o Nezumi Otoko ele volta para procurar o pai no meio da nevasca, não acha, mas fica com fome, vê uma casa ali, chega perto, procurar comida, não acha, começa a comer uma madeira e uma das pessoas moradores agride ele na cabeça e ele desmaia. Depois o Nezumi Otoko ele acorda na casa de um velho e o velho sabe que ele é um yokai e tá tratando ele bem porque ele tá com medo de ser amaldiçoado. E o Nezumi Otoko conta que ele tá procurando um outro yokai que na verdade é um olho com mãozinhas e pezinhos e pede para esse senhor ajudar, que daí ele não vai colocar a maldição dele sobre o senhor. E olha, viu que ele tá blefando. E ele conta para esse senhor que se ele encontrar o pai olho pode conceder 3 desejos para tentar convencer esse sujeito a encontrar o pai olho para ele. Só que esse sujeito conta sobre outro yokai que ele conhece sobre yokais, porque um jovem chamado Yamada que mora ali na região, ele vai ir numa missão para pesquisar sobre um outro yokai. Sabendo disso, o Nezumi Otoko vai para uma reunião, um tipo de audiência pública, em que 2 cientistas estão lá num debate. Um desses é o jovem cientista que o velho tinha comentado pro Nezumi Otoko, que é o Yamada Ichiro. E ele é uma releitura do Mizuki Ichiro que aparece no Kaiju Uraban. O Yamada Ichiro, ele quer convencer ali aqueles sujeitos, aqueles pesquisadores, a universidade, a financiar uma expedição até uma ilha na Nova Guiné, porque sabe que lá existe uma lenda do Kujiragami, o deus baleia.
que tinha sido recentemente fotografado. Então existe lá uma criatura que os nativos consideram como um deus baleia, que tratam como se fosse um yokai, mas o Yamada acredita que é uma criatura pré-histórica que vive há milhares de anos, e ele quer montar uma equipe financiada pela universidade, que vão vários pesquisadores e cientistas, para eles conseguirem extrair o sangue do deus baleia, do Kujiragami, e a partir desse sangue eles conseguirem descobrir a cura para várias doenças e o segredo da imortalidade, porque se essa criatura, se esse deus baleia vive há milhares de anos, talvez a partir dele dê para curar várias doenças e prolongar a vida dos humanos. E tem um outro cientista, que é o Muraoka Hanao, que é o rival dele, era um sujeito que ele não gosta do Yamada. O Muraoka tem bastante inveja e quer provar que ele é mais inteligente que o Yamada, e ele acaba questionando e duvidando das teorias do Yamada. Então o Muraoka, ele acaba fazendo aqui nessa história a função do Jiro do Kaijuraban. E com isso se monta a equipe de pesquisa, e essa equipe vai até a Nova Guiné para descobrir onde está esse tal Kujiragami, esse deus baleia, e extrair o sangue dele. E nisso o Nezumi Otoko acaba se infiltrando na equipe, passando, enganando as pessoas, que é o que o Nezumi Otoko faz, para ir junto, e ele pensa em lá ele talvez conseguir o sangue do deus baleia e acabar ele recebendo a glória. Mas antes deles partirem, Yamada volta para casa da família dele, onde moram os dois pais. Ele tem dois pais e ele é o filho único daquela família, que ali eles são vizinhos daquele velho que ajudou o Nezumi Otoko. E nisso ele acaba pegando numa armadilha de rato o pai olho, que tá lá doente porque ele ficou soterrado na neve com fome por vários tempos, tenta cuidar do pai olho, mas ele precisa sair na viagem da missão e pede para os pais dele alimentarem e cuidarem dele até ele voltar. O que acontece é que quando eles estão lá na missão, eles estão acampando, faz uma longa viagem, passam vários meses ali explorando a floresta até chegarem no lugar que eles estão, e numa noite que eles estão lá, o Nezumi Otoko inclusive é quem tá de guarda, eles têm a visão dessa criatura que é o deus baleia. Só que o deus baleia eles esperavam que fosse uma criatura aquática, só que na verdade o deus baleia ele sai da água, ele é uma criatura gigante, é uma baleia gigante com pernas e braços e toda peluda. Nisso o Nezumi Otoko usa um equipamento para tentar tirar o sangue dele, que é o mesmo arpão com uma seringa que apareceu lá no Kaijuraban. O Nezumi Otoko consegue extrair o sangue, só que o deus baleia ele acaba ficando irado e atacando todo o acampamento e destruindo tudo. Nisso, depois do ataque, quase toda a equipe é morta. O professor deles, que era o líder da equipe, ele acaba sendo ferido mortalmente, mas ele consegue pegar o sangue que foi retirado pelo Nezumi Otoko e entrega para o Yamada e faz ele prometer que a morte dele não vai ser em vão e que ele vai levar o sangue do deus baleia para o Japão para os experimentos científicos e usar esse sangue para o progresso da humanidade a qualquer custo. Só que o Yamada está ferido e aparece ali o Muraoka, tira o sangue do Yamada e diz não, que ele tem que levar o sangue, e o Yamada não conseguiria levar o sangue por causa do ferimento, e o mais importante para eles agora era cumprir a missão a qualquer custo, para defender os interesses ali, o pedido do professor, e também pelo bem da humanidade. O Yamada acaba tendo que concordar. E o Muraoka vai embora com sangue, mas o Muraoka ele não está pensando no bem da humanidade, no cumprir a tarefa do professor. O Muraoka acha que se ele for o único que sobreviver com aquele sangue, ele vai ser recompensado e talvez ele ganhe o prêmio Nobel. Só que o Nezumi Otoko ele também sobrevive. E ele acaba ajudando o Yamada a sobreviver. Nesse meio tempo, a família do Yamada, eles encontram o velho, aquele que tinha ajudado o Nezumi Otoko. O pai do Yamada conta que ele encontrou um olho com bracinhos e perninhas, e o velho conta, esse é o yokai, que o outro yokai que eu ajudei falou sobre. E se tu salvou ele, tu pode fazer 3 desejos. O pai do Yamada, a princípio, não acredita, mas depois ele resolve testar, né? Ele meio incrédulo, resolve testar e faz um desejo ali pro pai olho todo estrupiado na caminha que fizeram pra ele, e pede pra ganhar um monte de dinheiro. Só que ele pede isso sem acreditar. Só que um pouco depois, chega um sujeito na casa deles, bate, explica que ele é da universidade e conta que toda a missão que tinha ido lá para Nova Guiné para buscar o sangue do deus baleia tinha desaparecido, que eles achavam que todos eles estavam mortos, e dão dinheiro para eles como compensação pelo filho deles ter sido dado como morto. E o pai do Yamada acaba ficando desesperado, porque ele acha que por causa do pedido que ele fez, o pedido foi realizado, ele ganhou o dinheiro, só que o preço foi a morte do filho dele. Então os pais do Yamada entram naquele estado de choque, né? Mas deve ter sido coincidência. Não pode ter sido culpa nossa que o nosso filho desapareceu, que o nosso filho morreu. Nisso, o Muraoka, ele consegue sobreviver, atravessar a floresta e voltar pro porto e avisar, olha só, eu consegui o sangue, eu tô voltando pro Japão. Só que quando ele acha que tá voltando sozinho pro Japão, aparece ali o Yamada, porque o Nezumi Otoko ajudou o Yamada a chegar até o porto, e os dois embarcam junto com ele no navio para voltar pro Japão. Então o Muraoka começa a ficar nervoso, porque, ele achou que ia ficar com a glória sozinha, só que o Yamada sobreviveu também, o Yamada vai acabar levando a
glória. Yamada ainda tá ferido, então ele tá de cama na enfermaria ali dentro do navio, e o Muraoka, ele tá preocupado que o Yamada pode ficar com as glórias que ele quer toda pra ele, então ele pega um pouco do sangue do Deus Baleia e injeta no Yamada a força pra tentar matar o Yamada envenenado, e vai embora da enfermaria e deixa lá o Yamada pra morrer sozinho. Só que o Nezumi Otoko vê que o Muraoka tá carregando o sangue do Deus Baleia e vai lá e tira o sangue dele e diz: não, esse sangue aqui é meu porque fui eu que extraí o sangue do Deus Baleia. E vai pra enfermaria pra colocar o sangue no cantil dele, e o pote de sangue original ele enche com tinta vermelha. Só que lá na enfermaria ele vê que aconteceu alguma coisa estranha com o Yamada, e o Yamada aos poucos está se transformando, ele começa a virar uma criatura peluda, monstruosa, e começa a crescer e ficar desesperado querendo água, até que uma hora Yamada não aguenta e se atira dentro da água e leva o Nezumi Otoko junto com ele. E dentro da água, o Yamada começa a crescer cada vez mais e se transformar numa baleia peluda, muito parecida como era o Deus Baleia, e os dois voltam junto para o Japão. Nesse meio tempo, a mãe do Yamada começa a ficar desesperada, porque ela quer muito que o filho dele tenha sobrevivido. O desejo deve ser verdade, então eu vou ir lá para esse yokai, o Pai-Olho lá acamado, e vou fazer um desejo para ele, para o nosso filho voltar. Ela e o marido fazem o pedido meio sem acreditar, mas depois de noite eles ouvem um barulho, vão até a porta e tem uma criatura monstruosa ali, que é justamente uma cópia do Deus Baleia. Uma criatura enorme, grandona, parecida uma baleia com mãos e pés, que anda em duas pernas, toda peluda. E eles ficam apavorados e correm para dentro de casa e pensam: não, isso aqui foi um sonho, a gente imaginou, foi uma ilusão. Mas depois eles começam a pensar: peraí, a gente pediu para o nosso filho voltar a qualquer custo, e ele voltou, só que voltou como uma assombração, voltou como um yokai. E daí eles ficam achando: pá, aquela criatura é o nosso filho. E daí batem na porta de novo, eles correm lá, só que dessa vez quem tá na porta é o Kitaro. O Kitaro, ele acabou se regenerando por completo, se curou por completo no tempo que ele ficou lá no onsen dos Kappa, e voltou atrás do pai dele, ele tá procurando o pai dele. E daí mostram pra ele o olho e ele diz: ah, não, esse aqui é o meu pai mesmo, ele é o yokai. Nós fizemos 2 desejos e temos direito a mais um desejo. Ele fala: não, meu pai não dá desejo nenhum, ele não é esse tipo de yokai. Mas assim, era de noite, o Kitaro fala para eles ficarem cuidando do pai dele até o dia seguinte, que ele ia voltar no dia seguinte para buscar o pai dele. Nisso o Kitaro tá indo embora e ele encontra na rua o Nezumi Otoko e o Yamada transformado nessa réplica do Deus Baleia. E o Nezumi Otoko conta para ele a história, que ele tinha sido contaminado com o sangue do Deus Baleia e que ele não sabia como o que fazer, porque o Yamada tinha se transformado num monstro, mas a alma dele ainda era de um humano, ele ainda tinha consciência do humano. E daí o Kitaro dá uma ideia: tá, peraí, se o problema dele é que ele recebeu o sangue de um yokai, vamos levar ele até o hospital, fazer uma transfusão de sangue, tirar todo o sangue de yokai, que o Yamada deve voltar ao normal e voltar a ser uma pessoa. Nisso, os pais do Yamada que estão em casa estão lá cuidando do pai do Kitaro ainda mais uma noite, e eles decidem: ah, vamos fazer nosso último desejo. Vamos pedir para esse yokai fazer o nosso filho voltar a ser o que ele era antes. No dia seguinte, o Nezumi Otoko vem de manhã buscar o Pai-Olho, diz: olha só, o Kitaro me mandou aqui para buscar o pai dele, mas não se preocupem, porque o filho de vocês foi levado para o hospital, ele está sendo tratado lá e daqui a pouco volta. Logo depois, o Yamada volta para casa porque tiraram todo o sangue de yokai dele e ele voltou à forma humana. E no final acontece que o Muraoka, ele passa uma vergonha, porque ele diz para toda a comunidade científica que ele trouxe o sangue do Deus Baleia, mas quando vão examinar descobrem que é a tinta vermelha que o Nezumi Otoko colocou no pote do sangue, então ele acaba passando uma vergonha pública e perdendo toda a credibilidade dele como cientista. E o pai do Yamada acaba acreditando que, de fato, os desejos que ele fez para o Pai-Olho foram atendidos, e ele acaba desenvolvendo um tipo de culto religioso em função do Pai-Olho. O globo ocular com bracinhos e perninhas, que um dia realizou os 3 desejos dele e trouxe o filho dele de volta para casa. E essa, que é de 1964, foi a última história do Kitaro feita para ser publicada nesses livros de mangá de aluguel. A história seguinte já passou a ser publicada na Shonen Magazine, nessas revistas periódicas. E nessa história, o que o Mizuki fez foi pegar aquela história dele, o Kaijuraban, que ele não podia mais publicar porque tinha ali o Godira e ele não podia usar o Godira porque ele estava infringindo direitos autorais, e foi fazer uma releitura dessa história, mas colocando no contexto ali do Gegege no Kitaro. E o que ele faz é substituir o Godira pelo Deus Baleia. E baleia em japonês é Kudira, inclusive o próprio nome Godira, ele vem da palavra Kudira, né? Uma combinação de Kudira e de gorila. Então o Deus Baleia, o Kudiragami, ele é um jeito de fazer uma referência ao Godira, mas sem usar o Godira, então indiretamente, né? Que é essa baleia gigante, toda peluda, que tem braços e pernas, e é bípede e anda tanto no mar, mas que também pode vir à terra e acabar aterrorizando quem está na terra, no continente. E uma coisa que permanece aqui
no Haisho no Hanashi, que está presente lá no Kaiju Uraban, é essa questão da inveja, né? A gente tem um cientista que é um cientista que está pensando no bem da humanidade, de entrar numa missão que é perigosa para conseguir o sangue desse monstro, mas usar esse sangue para curar pessoas doentes, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e um outro cientista que está nessa mesma missão, mas tem inveja muito do primeiro, e ele quer desenvolver essa ciência não pelo bem que essa ciência pode trazer para a humanidade, mas por glória pessoal. Ele quer ganhar o prêmio Nobel, ele quer ser reconhecido, ser premiado, ganhar dinheiro e fama com isso. Então o que o Mizuki faz aqui é colocar em contraste, nas duas versões, né, esses dois possíveis potenciais da ciência. A ciência que é desenvolvida e usada pelo bem da humanidade, pelo bem do coletivo, e a ciência que é desenvolvida e utilizada pelo bem de um sujeito só. O sujeito que ele desenvolve a ciência em benefício próprio e dane-se dos outros, e se ele tiver que passar por cima de outros para conseguir a glória, para usar a ciência como instrumento para a própria glória, ele vai fazer isso. Então o Mizuki acaba botando aqui em contraste dois usos possíveis da ciência, que também faz sentido ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. O quanto da ciência daquele período foi desenvolvida, projetada e construída para se criar armas, para se criar formas melhores de matar e exterminar pessoas. Uma ciência em função da glória de uns ou de alguns, e não a ciência usada para curar, para melhorar a qualidade de vida. Então o Mizuki acaba fazendo esse contraste entre essas duas ciências nessas duas versões. E para isso ele usa o Godira, que é um personagem que tem tudo a ver com essa questão do uso, do desenvolvimento da ciência para fins bélicos e para fins pacíficos. Tá lá no Godira original, é todo o drama do Dr. Serizawa de usar ou não o Oxygen Destroyer, e depois ele pega isso e coloca no contexto do Kitaro e desse mundo, desse imaginário de yokais que ele gostava de trabalhar. É pegar essa questão que aqui nós não temos um kaiju que foi criado por questões do uso desenfreado da ciência, mas é um kaiju que ele tem potencial para ser usado pela ciência tanto para o bem como com finalidades malignas, mas que ele tem uma origem que é da cultura tradicional, ele tem uma origem que é religiosa, é mística, sobrenatural talvez. Então tem um pouco aqui de colocar o sobrenatural, o antigo e o tradicional em oposição ao contemporâneo, ao tecnológico, à novidade e à ciência. Mas apesar disso não é um contraste entre a religião e a ciência, entre o místico, o sobrenatural e o científico tão extremo quanto vai acontecer na próxima versão. Porque o Mizuki fez mais uma releitura dessa história em 1966, quando as histórias do Kitaro já estavam sendo publicadas na Shonen Magazine. Inclusive é uma história que se acha nesses encadernados que saem por aí de Gegege no Kitaro, que se chama Dai Kaiju. Dai é grande, então é o Kaiju gigante, só que o Mizuki ele já começa com um trocadilho. O ideograma para Kai não é o mesmo usado em Kaiju. Aquele usa o ideograma que significa mar, que também pode ser pronunciado como Kai. Então o Kaiju dele aqui é uma fera marinha. O Dai Kaiju é uma grande fera marinha e que ao mesmo tempo é um trocadilho para Kaiju. É um outro jeito que ele achou para falar dos Kaiju, mas não tô infringindo direitos autorais nenhum. E nessa versão a gente também tem um protagonista que é o Yamada, só que aqui ele tem outro nome, ele se chama Yamada Shuichi. E o Yamada nessa história ele é uma combinação do Yamada do Naisho no Hanashi com o Muraoka, ou uma combinação do Ichiro e do Jiro lá do Kaiju Uraban. Ele é esse cientista que ele quer ir fazer essa missão para Nova Guiné para encontrar lá o Deus Baleia, que aqui não é chamado de Deus Baleia, que é chamado de Dai Kaiju, ou a fera marinha gigante, mas que tem a mesma aparência do Deus Baleia lá do Naisho no Hanashi, essa baleia gigante que tem mãos e pés toda peluda, que pode nadar pelo mar, mas também pode vir à terra e caminhar pela terra, e ele quer fazer essa missão para Nova Guiné para também extrair o sangue do Dai Kaiju. Tem toda a mesma história dele lá convencendo a universidade a bancar a pesquisa para ir até lá e conseguir o sangue para desenvolver medicamentos, descobrir o segredo da imortalidade, prolongar a vida dos humanos, só que ao mesmo tempo ele também quer glória pessoal, e o professor dele acaba concordando em mandar a missão, só que ele tem um porém, ele quer que o Kitaro vá junto, porque o Kitaro ele é muito famoso por ter poderes sobrenaturais e por ajudar as pessoas a lidar com situações complicadas envolvendo questões sobrenaturais e yokais. Então a universidade pede pro Kitaro ir junto na missão, e o Yamada ele fica muito ofendido, porque o Yamada aqui ele acredita na ciência e ele tem desprezo por todas essas questões religiosas, por toda a questão do mundo sobrenatural. Tudo que tem algo místico, que tem algo sobrenatural, que tem algo de religiosidade, o Yamada despreza, ele acha que isso é bobagem porque só a ciência é verdade, só a ciência é confiável. E ele não quer que o Kitaro vá junto porque para ele só a ciência é válida. Levar o Kitaro junto é validar essas superstições que se tem sobre as coisas. E ele acredita só na lógica e na ciência. E esse desprezo que o Yamada tem pelas questões de religiosidade, eles são bem destacados quando o Mizuki ele repete uma cena lá do Kaiju Uraban. Aqui ele também tem uma irmã mais nova, que é a Keiko, e a Keiko faz um amuleto para dar pro Yamada, para proteger
proteger ele e ele não quer aquele amuleto. Ele diz que isso é bobagem, isso é superstição, ele só acredita na ciência. Daí o Kitaro vê aquela cena e acaba o Kitaro aceitando o amuleto. Ele tenta dar pro Yamada o amuleto e o Yamada se recusa, ele diz que não quer aquela bobagem. O Kitaro acaba ficando com o amuleto para ele. Nisso eles acabam indo até a ilha da Nova Guiné, lá eles montam um acampamento e encontram o Daikaiju. No momento em que o Kitaro e o Yamada não estão presentes, o professor ele tem lá o mesmo equipamento das outras histórias, aquele arpão que é tipo uma seringa gigante, e consegue extrair o sangue do Daikaiju, só que o Daikaiju fica furioso e destrói todo o acampamento, todo mundo morre e o professor fica lá moribundo. O Yamada e o Kitaro acham ele e o professor dá pro Kitaro o sangue e diz: olha só, leve esse sangue a qualquer custo pro Japão, que é para se usar o sangue pelo bem da ciência, pelo bem da humanidade. E o Yamada fica com ciúme. Só que quando eles estão voltando, o Kitaro é atingido pela flecha envenenada dos nativos. E tá o Kitaro lá passando mal e o Yamada levou com ele veneno de salamandra, porque dizem algumas lendas que veneno de salamandra poderia enfraquecer yokais. E vai que o Daikaiju fosse de fato um yokai, como o professor estava desconfiando que foi motivo deles levarem o Kitaro junto. Só que ele usa o veneno de salamandra no próprio Kitaro para enfraquecer o Kitaro. Tira o sangue do Kitaro e vai embora e abandona o Kitaro para morrer. E daí leva meses até o Yamada conseguir ir e chegar até a praia, esperar um navio para resgatar eles e para ter o resgate. Só que quando tá vindo um navio para resgatar, aparece o Kitaro cheio de feridas, cheio de bolhas na pele, porque o Kitaro acabou sobrevivendo ao envenenamento. Lá no navio, o Yamada fica pensando: pô, o Kitaro sobreviveu também, e o Yamada ele quer a glória toda para ele quer ele levar o sangue do Daikaiju e ele ganhar o prêmio Nobel, e o Kitaro vai junto, vai te roubar a fama dele, e ele diz pro Kitaro que conseguiu um antídoto pro veneno das flechas que atingiram o Kitaro, só que na verdade ele faz a mesma coisa lá das outras versões e injeta no Kitaro o sangue do Daikaiju, com o objetivo de matar o Kitaro. Só que o que acontece é que o Kitaro não morre e ele acaba passando por uma transformação. A transformação dessa aqui também é bem legal, porque aparece, sei lá, o braço do Kitaro cai no chão e de dentro do onde estava o braço dele tem outro braço peludo. A pele do Kitaro começa a trincar e rachar e se desmanchar e por dentro sai uma aparência dele toda peluda, ele vira uma criatura, um monstro todo peludo, que também fica desesperado por água e num momento o Kitaro se atira no mar. E o Yamada fica feliz: pô, me livrei do Kitaro, mas ele sabe que o Kitaro está se transformando naquela criatura monstruosa. Acontece do Yamada voltar pro Japão, receber todas as glórias por ele ter conseguido trazer o sangue do Daikaiju, ele ser o único sobrevivente, ele vira tipo uma grande autoridade, um especialista no Daikaiju por ele ter conseguido trazer o sangue. Só que daqui a pouco aparece uma criatura gigante, um monstro gigante, que é uma versão do Daikaiju, e começa a entrar na cidade. E as pessoas começam a ficar desesperadas, o Yamada sabe que na verdade o Daikaiju que está vindo na cidade não é o Daikaiju original, e sim é o Kitaro, e também começa a tentar convencer o governo a usar as forças de autodefesa para matarem o Daikaiju. Então tem toda uma cena do Daikaiju, que é o Kitaro, invadindo a cidade e as pessoas apavoradas, que aqui o Mizuki ele consegue trazer um pouco dessa questão do horror dos quadrinhos dele, né? Essas pessoas desesperadas, enquanto tem aquele monstro andando pela cidade, todo mundo aterrorizado, todo mundo em pânico. Só que o Kitaro ele não está destruindo nada, ele só está entrando na cidade porque ele quer ajuda. E o que acontece é que o Kitaro ele mantém a consciência dele, só que sempre que ele tenta falar alguma coisa, ele só sai rugido, porque ele não tem mais as cordas vocais dele. E as pessoas acham que ele está tentando assustar, é um rugido do monstro, e mandam as forças de autodefesa, porque o Yamada está dizendo: olha só, essa criatura, o Daikaiju veio pra cá, a gente tem que matar ele, senão ele vai destruir o Japão. E aqui o Mizuki, ele consegue trabalhar bem uma das questões que são bastante importantes, né, pra temática do Kaiju. O Honda Ishiro, que é o diretor do Gojira original, do filme original do Roden, da Mothra, ele falava, né, o Kaiju, ele é um animal que ele é grande demais, que ele é forte demais, que ele é alto demais, e por isso ele acaba destruindo as coisas em volta sem querer. Então ele não cabe nos espaços, ele não cabe no mundo, ele causa destruição sem ser por vontade própria, e por isso ele é uma criatura solitária, ele é uma criatura que é sempre triste. Pro Honda, que é o diretor que vai criar toda essa temática dos filmes de Kaiju, o Kaiju ele é um personagem, e o Kaiju é uma criatura que está sempre sofrendo, é um animal triste. E aqui a gente vai ter isso, o Kitaro, ele tenta conversar com as pessoas, mas só sai rugido, as pessoas entram em pânico, ele não está fazendo nada. As forças de autodefesa começam a atirar nele, dão um tiro de canhão nele, ele começa a sangrar e aparece um monte de corvos. E o Kitaro, ele é amigo dos corvos, né? Tanto que o Kitaro ele viaja de um lugar para o outro, sendo carregado por cordinhas por corvos, porque o Kitaro é um yokai que se comunica com corvos. Só que daí os corvos começam a atacar ele, sentem o cheiro do sangue dele, não reconhecem ele e começam a atacar ele. Daí tem os balões de pensamento do Kitaro: pô, os corvos, vocês são meus amigos, por que vocês estão me atacando? Nós sempre fomos amigos. Tem toda uma angústia, que muito dessa história é o Kitaro tentando conversar, se comunicar, e todo mundo com quem ele tenta interagir trata ele com ódio, todo mundo é agressivo com ele. Inclusive tem uma parte que ele vai falar com o pai dele, com o Nezumi Otoko, e o pai dele e o Nezumi Otoko não reconhecem ele. Não só por ele ter virado esse monstro que não consegue se comunicar
comunicar, como também pelo veneno de salamandra, que enfraquece yokais, que o Yamada usou nele, fez ele perder todas as habilidades, os poderes dele de yokai. Então os outros yokais não conseguem reconhecer ele como yokai, que sentia a presença dele, e ele não consegue mais fazer coisas como se comunicar com os corvos. Então a gente tem o Kitaro aqui, um Kitaro triste, o Kitaro que foi transformado num monstro, angustiado, desesperado, tentando se comunicar, não conseguindo se comunicar com os outros e sofrendo, as pessoas desesperadas com medo dele, porque ele está destruindo a cidade, mas na verdade nem ele está destruindo a cidade, é as forças de autodefesa que começam a atirar nele e acabam causando a destruição. E tem várias cenas que o Mizuki vai desenhar aqui, esses prédios que são naturalistas, que são realistas, com esse monstro baleia gigante caminhando pelo fundo e pessoas fazendo caretas apavoradas correndo por aí. E no último momento de desespero, o Kitaro lembra que ele tá com um amuleto que a Keiko, a irmã do Yamada, deu pra ele, e resolve ir até a Keiko e jogar o amuleto pela janela, quebra o vidro e cai dentro da casa, e ela vê o amuleto e se dá conta, peraí, esse aqui é o amuleto que eu dei pro Kitaro. Ela consegue ligar coisas que o irmão dela deixou escapar com o Daikaiju tem um amuleto, e ela se dá conta, peraí, esse aqui é o Kitaro. E o irmão dela diz, não, isso aqui é bobagem, não é o Kitaro nada. E vai embora pro governo porque ele quer convencer o governo a matarem o Daikaiju pra não descobrirem que ele tentou matar o Kitaro pra roubar a glória pra ele. Nisso, a Keiko vai pedir ajuda pra mãe dela. Ela conta que anos atrás o Kitaro tinha salvado a vida dela. Então a Keiko fica ainda mais se sentindo mais culpada. Pô, o irmão dela tá tentando matar o coitado do Kitaro, que só queria ajudar e que tinha que salvar a mãe deles. Só que nisso, o Yamada, ele consegue que o governo dê fundos pra ele criar uma máquina pra lutar contra o Daikaiju. Então ele cria o Tetsu no Daikaiju, que é o Daikaiju de ferro. É uma versão do Daikaiju parecida com o que o Kitaro virou, né? Só que o Kitaro é essa baleia peluda. Ele cria um mecha que na verdade é uma baleia robô gigante. É uma versão igual ao Daikaiju que o Kitaro virou, só que mecanizada, que ele vai pilotar pra lutar contra o Daikaiju. Então aqui a gente tem uma versão do Daikaiju, que é uma baleia, que é obviamente baseada no Godzilla, porque né, é baseada numa história que o Mizuki tinha feito antes, que era descaradamente baseada no Godzilla. E o Mizuki tem a ideia, tá, e se a gente criar uma versão do Kaiju, que na verdade não é um Kaiju, é um mecha criado por humanos pra enfrentar o Kaiju e impedir o Kaiju de destruir a cidade. Então vai ter essa luta do Yamada pilotando o Daikaiju de ferro contra o Kitaro transformado no Daikaiju, só que no meio dessa luta, quando eles estão perto lá da Torre de Tóquio lutando, a mãe do Yamada e a irmã do Yamada vão se meter na luta pra tentar parar a luta. E o Kitaro, pra proteger elas, acaba sendo ferido, mas no momento ele acaba salvando elas e fugindo, carregando elas. E ele foge com elas pra uma ilha deserta. Então ele fica lá, o Kitaro sozinho na ilha, com a mãe e a irmã do Yamada. Daí nesse momento que Yamada vai ficar desesperado, porque pô, a mãe e a irmã dele estão lá correndo risco, e o governo quer bombardear eles. Vamos mandar um avião e largar um monte de bomba, umas bombas atômicas lá, se for o caso, e matar o Daikaiju. E ele fala, tá, mas tem 2 humanos lá, tem a mãe e a irmã dele, e o governo fala que é a morte de 2 humanos pelo bem de toda a população do Japão. É um preço aceitável matar 2 pessoas para salvar o país, para impedir que o Daikaiju destrua Tóquio. No desespero, Yamada tenta enfrentar o Daikaiju uma última vez, ele pega a versão mecha dele e vai até a ilha, só que eles lutam no mar, e dentro do mar o Kitaro tem vantagem, né, porque ele é uma baleia de verdade, e acaba derrotando o Daikaiju de ferro, só que daí as forças de autodefesa mandam aviões para bombardear e matar todo mundo. Dane-se, vão matar a mãe e a irmã do Yamada, o importante é se livrar do Daikaiju. E nisso o Kitaro, como Daikaiju, acaba salvando os 3, inclusive salvando o Yamada. E daí nesse ponto eles voltam para a cidade, e daí tem toda a questão do Yamada se arrependendo, até porque o Yamada acaba descobrindo que o Kitaro havia salvado a família dele no momento anterior. Então o Yamada, ele acaba se arrependendo e convencendo o governo a fazer as forças de autodefesa pararem de atacarem o Kitaro e doarem recursos para ele criar um tratamento para tirar do Kitaro o sangue do Daikaiju e fazer o Kitaro voltar a ser o Kitaro como ele era antes. Então aqui em Daikaiju, o Mizuki ele apresenta uma terceira versão para essa história que ele tinha pensado originalmente lá pro Kaiju Uraban, mas nessa versão, quando ele funde os 2 personagens, que no Naisho no Hanashi era o Yamada e o Okamura, e que no Kaiju Uraban era o Ichiro e o Jiro, ele funde os 2 num só. Ele diminui talvez um pouco do foco que foi na segunda versão no Naisho no Hanashi, que era de falar sobre essas 2 formas de fazer ciência, entre uma ciência que é produzida pensando no bem da humanidade, em oposição a uma noção de ciência que é produzida em função do ego do cientista, do sujeito que produz a ciência, para ele se sobressair, para ele se destacar, ele ser elogiado. Nessa terceira versão, no Daikaiju, o Mizuki ele tira um pouco o foco disso e traz de volta à tona um ponto que estava na primeira versão, lá no Kaiju Uraban, que é uma oposição entre ciência e contemporaneidade, em contraponto a uma ideia de superstição, de religião,
religiosidade, de tradicionalismo, porque aqui nessa versão ele apresenta o Yamada como um sujeito que ele acredita só na ciência e nada mais que a ciência, só no que é científico, no que ele pode provar com a ciência, e ele faz pouco caso do resto, inclusive do próprio Kitaro. Ele acha que o Kitaro ali é um incômodo, porque o Kitaro ali é trazer uma leitura supersticiosa para aquele procedimento e ele quer se livrar do Kitaro, que ele quer provar que a ciência dele é maior do que tudo que é tradicional. Então nessa versão, o Mizuki ele traz de volta uma contraposição entre um pensamento que é tradicional, que é religioso, em oposição a essa ciência, o que é científico, o que é um pensamento contemporâneo atual. Que tem aí uma discussão que ele traz, né, como uma contemporaneidade, como uma juventude faz pouco caso por um conhecimento que é tradicional, por um conhecimento que é dos antepassados, que vem de outras fontes, né? Lembrando que o Mizuki é o cara que fazia questão de pesquisar e de recuperar esse conhecimento do Japão antigo e da uma antiguidade também de vários outros lugares do mundo, que via uma sabedoria nessas narrativas tradicionais. E talvez a alegoria máxima para isso é quando o Mizuki coloca em confronto o Daikaiju, que é o Deus Baleia, que é um yokai, que também não é só o yokai Deus Baleia, né? Ele também é o Kitaro transformado no Deus Baleia. E o Kitaro é toda uma representação dessa ligação dos humanos com esse mundo tradicional, esse mundo místico, esse mundo dos yokais. O Kitaro é um yokai que foi criado por humanos, então ele consegue transitar por esses dois mundos e fazer essa ligação entre os dois mundos. E aqui ele assume a forma do Deus Baleia, né? Dessa criatura ancestral, que é um grande yokai, que acaba entrando num combate contra o Tetsuno Daikaiju, o Daikaiju de ferro, mas é uma briga que não foi o yokai que provocou, não foi o Kitaro que provocou, foi o Yamada, foi a sociedade japonesa, foi a ciência que se voltou e atacou ele. O Kitaro só não estava sendo compreendido e quando esse mundo científico não compreendeu ele, atacou ele. Então acaba sendo essa grande alegoria para essa disputa, né, entre o científico e o tradicional, entre o científico e o religioso. Mas também a gente pode pensar no quanto essa disputa que o Mizuki apresenta do Daikaiju contra o Daikaiju de ferro, mas que também é uma releitura lá do Kaiju Uraban, quando ele bota o Uraban contra o Uraban número 17, que é de fazer uma versão alternativa dessa força da natureza, dessa força sobrenatural, que é construída com ciência, é que isso vai ter várias releituras depois dessa história, que na verdade não é uma história só, né? São 3 vezes a mesma história, mas cada vez ela adquire elementos diferentes e vai ficando mais complexa, vai acabar influenciando várias outras obras, inclusive as próprias obras da Toho que o Mizuki acabou usando como referência. Porque Daikaiju é de 1966. Em 1967 vai surgir um personagem criado pela Toho, que primeiro vai aparecer na série animada do King Kong, e depois vai aparecer no filme também lançado em 1967, que é o King Kong no Gyakushu, que é o personagem que é o Mechanicong. King Kong no Gyakushu, a tradução para esse título é o contra-ataque de King Kong. E ele já é uma referência ao segundo filme do Godzilla, lá de 1955, que é o Godzilla no Gyakushu, que é o contra-ataque de Godzilla, que é quando o segundo Godzilla enfrenta o Anguirus. E em King Kong no Gyakushu, o King Kong acaba enfrentando o Mechanicong, que é uma versão mecânica, um mecha feito a partir do King Kong, ou usando o King Kong como referência. A história de King Kong no Gyakushu é basicamente tem um vilão que é o Dr. Who, e ele quer coletar do subsolo o elemento X, que é um material radioativo que ele quer usar para as armas dele, que ele quer dominar o mundo. E para isso ele cria o Mechanicong, que é um mecha com o formato do King Kong, e é um mecha muito na tradição do super robô, aquele mecha que ele é semi-autônomo e ele obedece a comandos que o criador, o controlador dele dá através de um aparelho. É muito parecido com a noção de mecha da tradição do super robô, né, que vai aparecer lá no Giant Robô, no Tetsujin Niju Hachigo, a ideia daquele robô que é controlado por um menino através de um relógio, de um computador. Então é basicamente parecido com isso o conceito, só que o Dr. Who usa o Mechanicong para tentar escavar esse elemento, só que a radiação é tão forte que faz o Mechanicong parar de funcionar. E o Dr. Who decide sequestrar o King Kong verdadeiro para usar o King Kong verdadeiro como trabalhador escravo para coletar esse metal para ele. Só que depois tem todas as reviravoltas do filme, King Kong acaba fugindo do Dr. Who e o Dr. Who tenta usar o Mechanicong para capturar o King Kong de novo. E aí eles acabam tendo uma luta na Torre de Tóquio, que é justamente o mesmo lugar onde o Kitaro, transformado em Daikaiju, luta contra o Daikaiju de ferro do Yamada na história Daikaiju. E depois disso, lá em 1974, que a Toho vai lançar o Gojira Tai Mecha Gojira, o Gojira contra o Mecha Gojira, em que o Gojira acaba tendo que enfrentar uma versão robótica dele, uma versão mecha dele, que também é um mecha dentro das tradições do super robô, aquele robô que é semi-autônomo e que ele obedece a comandos, mas que ele é controlado de fora através do mecanismo de um computador, que é um mecanismo de comunicação
estação no qual ele recebe ordens. E no ano seguinte, em 1975, tem o Mechagodzilla no Gyakushu, que é o contra-ataque de Mechagodzilla, em que os destroços do Mechagodzilla do filme anterior são recuperados e são reformados para transformar no Mechagodzilla 2, para ele enfrentar o Godzilla de novo, e daí esse título Mechagodzilla no Gyakushu, o contra-ataque de Mechagodzilla, mas que também é uma referência ao King Kong no Gyakushu, que por sua vez é uma referência ao Godzilla no Gyakushu. Então tem todo um sistema de citação a uma citação a uma citação, mas também a gente não pode ignorar o quanto essas histórias, essas versões mecha, tanto o Mechanic Kong como o Mechagodzilla, eles são uma reapropriação que a Toho fez dos conceitos que o Mizuki criou nessas histórias dele, nessa ideia de pegar o Godzilla, a partir do Godzilla criar um outro kaiju, que é uma versão do Godzilla que o Mizuki podia ser dono dele a princípio, que era o Uraban, e criar uma versão alternativa dessa cópia do Godzilla, só que mecânica, que era o Uraban número 17. E depois, como ele não podia usar a imagem do Godzilla, o que ele faz? Ele cria esse monstro dele, que é um yokai, porque está dentro desse universo do Kitaro, mas ao mesmo tempo ele é um deus baleia, ele é um Kujira, que obviamente é uma referência descarada ao Godzilla. Ele diz, olha só, estou fazendo uma referência ao Godzilla, mas sem usar o nome e a imagem do Godzilla para não infringir nenhuma questão de direito autoral, mas ao mesmo tempo a gente tem que ler entendendo que ele queria estar ali fazendo uma referência ao Godzilla. E na história da Kaiju fica bem claro isso, porque o Mizuki ele trabalha com todos os temas relevantes que são importantes para a tradição do Kaiju, essa ideia do Kaiju como esse monstro que não cabe no mundo, que é solitário, que sofre. Inclusive um dos focos dessa última versão é o Kitaro transformado num Kaiju e ele sofrendo por ele não conseguir se comunicar, ele não conseguir se relacionar com as pessoas, e sempre que ele tenta procurar um ente querido dele, um amigo, alguém da família, ele acaba causando destruição, sendo mal entendido e sendo agredido. E daí o Mizuki ele vai se apropriar do tema do Godzilla, vai fazer toda a versão dele, e não só vai fazer a versão dele do Godzilla, como ele vai criar elementos novos, essa versão de criar uma versão robótica para lutar contra essa força da natureza. A Toho vai olhar para isso e vai se apropriar de volta. Então a Toho vai usar a ideia que o Mizuki criou quando ele acabou roubando a ideia da Toho. Então, como aquela obra que originalmente era um plágio, acabou ganhando autonomia, tendo vida própria, e daí os autores da versão original foram lá, se apropriaram das ideias e dos elementos novos, e foram lá e levaram de volta para o personagem original. Então, como o Godzilla, esses personagens da Toho acabaram influenciando o trabalho do Mizuki, mas o que o Mizuki fez a partir daí acabou influenciando de volta esses personagens e esses autores que trabalhavam lá na Toho. Então, basicamente, não existiria o Mechagodzilla se não fosse o Kitaro, se não fosse a obra do Mizuki Shigeru, mas também essa obra do Mizuki Shigeru não existiria dessa forma se ele não tivesse assistido o Godzilla, se inspirado no filme e plagiado o filme. Então tem toda uma cadeia de retroalimentação que é extremamente fundamental para esses personagens terem se constituído da forma que são, e também para ter influenciado um monte de outras coisas, né? Quantas outras vezes vão aparecer personagens e narrativas japonesas em geral que vão ter depois uma versão robótica de si que eles têm que enfrentar, que obviamente é uma referência a todo esse imaginário desses mechas dos filmes da Toho, que são inspirados na obra do Mizuki, que foi inspirada na obra da Toho. Sem contar em outras obras, né? Por exemplo, o jogo Monster Farm 2, de 1999, né? Que no ocidente é conhecido como Monster Rancher 2, tem um monstro que é o Gudira. E o Gudira, obviamente, esse nome é uma variação de Kudira, né? Da palavra baleia, só que esse monstro do Monster Farm, o design dele ele é uma baleia gigante com braços, com mãos, pernas, pés e toda peluda. É o design do Daikaiju ou do Deus Baleia das histórias do Kitaro criadas pelo Mizuki. Então é mais uma obra que está nessa cadeia de referências a referências a referências. E eu quis trazer esse caso hoje porque é um dos exemplos dessas obras que são duas obras extremamente importantes que comumente não são associadas, mas que uma deve muito à outra. O universo de kaijus do Godzilla e o Kitaro e os personagens de yokai do Mizuki, eles têm um vínculo de influência mútua que é muito forte e que raramente é mencionado, é citado, é trazido à tona. E esse é só um dos exemplos desses casos de influências múltiplas assim, e que mostra também a bobagem que é quando as pessoas começam a discutir sobre quem é melhor, o fulano que veio antes ou o fulano veio depois. Só que muitas vezes eles são influências mútuas um pro outro e tem todo um respeito muito grande de uma obra em relação à outra, de um autor em relação ao outro. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no curtir, que compartilhem o vídeo, mandem para quem vocês conhecem. Se vocês quiserem fazer um comentário a respeito do que foi tratado aqui ou sobre outros assuntos, sintam-se livres para comentar. Eu agradeço bastante aos apoiadores do canal, porque é eles que têm sustentado esse projeto. Inclusive, o tema deste vídeo foi decidido por votação lá no grupo do canal. Para quem não conhece, eu convido para ir lá no Apoia-se, na página do Ilha Kaiju. E assistam Godzilla, leiam Kitaro. Obrigado e até o próximo vídeo.